Pedro, aonde ele curou a sogra de Pedro. Só que quando eu parei para analisar isso, mas por que Jesus não permanecia na casa de Pedro? Por que ele não ficou ali, não morou ali, não ficou, né? E eu comecei a pensar o que havia será naquele lugar. Por que Jesus não parava ali? Mas sempre quando ele passava por Betânia, ele tinha que parar na casa de Maria, de Marta e de Lázaro. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante, irmãos, é que Jesus, uma certa feita, ele sai dali. E a palavra do Senhor diz aqui que os judeus estavam procurando Jesus para matar. Eles estavam perseguindo a Jesus. Aleluia, ele vai para outra região. Ele foi aqui. Procuravam, pois, prendê-lo, e ele escapou das suas mãos. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para um lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E iam muitos ter com ele. E diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste é verdade. E muitos ali creram nele. O interessante é que Jesus, ele não parava, irmãos, a obra que ele havia começado. Se alguém perseguia ele num lugar, ele ia para o outro. Se alguém perseguia lá onde ele estava, ele ia para o outro, mas ele não parava, porque ele sabia o que é que ele veio fazer. Ele sabia a missão que ele tinha aqui na terra. E a palavra do Senhor vai dizer que ele foi para o lugar do Jordão, onde João tinha batizado, e muitos que estavam ali creram nele. Então Jesus não queria sair daquele lugar por um tempo, porque o mensageiro chega aqui no capítulo, versículo 1, diz assim: estava enfermo um certo Lázaro de Betânia, irmão da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, está enfermo aquele que tu ama. Então Jesus está lá pregando às bordas do Rio Jordão. Chega o mensageiro dizendo: olha, o teu amigo lá, Lázaro, está enfermo, está quase morrendo, vai lá para que você venha curá-lo. E a palavra do Senhor diz que Jesus, ouvindo isso, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Irmãos, imagine Jesus está ali pregando. Chega o mensageiro dizendo: olha, Marta e Maria estão mandando te chamar para curar o seu irmão que está doente. Jesus fala: eu não posso ir agora, eu ainda tenho um trabalho, uma obra para fazer aqui onde eu estou. E a palavra você diz que Jesus ainda fica mais um tempo. E alguns talvez insistem com ele e diz: não preocupa, porque essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Você já parou para pensar, irmãos, que tem coisas que acontecem na minha e na tua vida, que o Senhor ele permite acontecer? Às vezes chega uma enfermidade, às vezes chega um problema, às vezes acontece algo de ruim na nossa casa, na nossa família, e nós vamos preocupar. Nós vamos perguntar: Senhor, por que o Senhor permitiu que isso viesse a acontecer? Por que o Senhor está deixando isso acontecer comigo? Senhor, eu sou teu servo, eu sou tua serva, isso não era para acontecer. E às vezes queremos questionar o Senhor. Mas a pergunta que nós devemos fazer a Deus é essa: Senhor, essa enfermidade, esse problema, essa dificuldade que eu estou passando, qual é o propósito dela? O Senhor tem algum propósito nesse negócio? O Senhor está permitindo porque o Senhor quer me mostrar algo? Porque o Senhor quer me ensinar algo? O que é que o Senhor quer, Senhor, me mostrar no que está acontecendo? Então é preciso a gente compreender que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus, seja para nos ensinar, seja para nos instruir, seja para nos chamar a nossa atenção para algo que Ele quer que nós façamos e não estamos fazendo. Eu não sei, mas tudo tem um propósito. E Lázaro estava enfermo, tinha um propósito na enfermidade dele. E a palavra do Senhor vai dizer assim: ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Ou seja, Lázaro estava doente, estava passando mal, aleluia. As pessoas tinham mandado chamar Jesus, os mensageiros chegam. Quem sabe o mensageiro chegando lá na aldeia do Lázaro já estava morto, porque quando Jesus chega já tinha 4 dias, então certamente Lázaro já tinha morrido. Então, irmãos, o que eu quero te chamar a atenção aqui?
Jesus, ele não está preocupado com o que está acontecendo. As pessoas ali estavam preocupadas, mas Jesus está tranquilo, porque ele sabe o que é que ele vai fazer. Ele é onisciente, ele é onipresente e ele é onipotente. Ele tem todo o poder. Então a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que aqueles homens eles voltam para lá e Jesus fica naquele lugar. E os judeus estão perseguindo Jesus. Então um dos discípulos fala assim: mestre, nós vamos contigo para morrer lá. Imagine quem é esse discípulo? Tomé. Tomé é aquele que duvidava de tudo. Jesus falou: vamos voltar para Betânia e vamos ver meu amigo Lázaro. E ele falava assim: Senhor, mas agora mesmo estavam procurando te matar, e o Senhor volta para lá. E o Senhor nos ensina algo: a obra de Deus, ela não pode parar na nossa vida. E ele fala assim: não tem 12 horas no dia, enquanto é dia eu estou trabalhando. Meu pai trabalha até agora, eu trabalho também. Vamos lá ver meu amigo. E ele falou assim: Lázaro está dormindo. Eu disse: se ele está dormindo, então não tem por que ir, vamos ficar aqui mesmo. Ou seja, queriam impedir o agir do Senhor. E a palavra do Senhor diz: não, Lázaro está morto, mas eu vou despertá-lo. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, é interessante que quando Jesus ele vai chegando ali na aldeia de Betânia, ele vê aquele alvoroço, aquelas pessoas chorando, aquelas pessoas clamando, aquelas pessoas ali, aleluia, porque a maioria daquelas pessoas talvez nem era amigo da família, mas tinham pessoas que iam ali só para chorar, outros só para ver o que estava acontecendo, mas tinha aqueles que estavam próximos mesmo para ajudar, para consolar a família. E quando eles descobrem que Jesus está vindo, a primeira pessoa que corre ao encontro de Jesus é Marta. E Marta já vai logo dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha. Irmãos, apesar de ser uma frase, aleluia, como se ela estivesse pedindo algo, como se ela estivesse dizendo: Senhor, eu creio em Ti, eu creio no Teu poder, eu sei que se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Dá a se entender, irmãos, que era como se ela estivesse dizendo assim: Senhor, por que o Senhor não veio? Por que o Senhor não chegou a tempo? Por que o Senhor não chegou antes do meu irmão morrer? Por que o Senhor não estava aqui? Sabendo que o Senhor era onisciente, onipresente, sabendo que o Senhor sabia que meu irmão estava doente, estava enfermo, por que o Senhor não veio salvar? É mais ou menos assim que ela estava dizendo. E Jesus diz assim: glória a Deus, aleluia. Mas agora eu sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Ou seja, Jesus ele parou aquilo que ela estava dizendo: o teu irmão há de ressuscitar. Eu sei que você está me perguntando por que eu não curei, por que eu não fiz. Eu sei que você está me questionando por que eu não agi a teu favor, por que eu não fiz nada. Mas o Senhor está dizendo: eu vou fazer, eu vou cumprir. Você vai ver acontecer, louvado seja o nome do Senhor. Mas Marta, irmãos, estava com a sua mente, com o seu coração, aleluia, fechado para o Senhor. Porque ela não entendeu o que Jesus estava dizendo. Ela falou: Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, mas eu queria era agora, eu queria era para hoje. Irmão, Deus está falando nessa noite. Que talvez você está pedindo para agora, para hoje, mas Ele está dizendo: creia e espera, porque a hora vai chegar na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer então que Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Ele fala essa palavra, irmãos, me vem à mente unicamente uma pessoa: Lázaro. Porque Lázaro estava enfermo, estava ali sofrendo. Talvez ele estava sentindo que ele ia morrer. Porque, irmãos, todos nós que já passamos pelo vale da sombra da morte, chega um momento que a gente sente a morte chegando. A gente sente o mal vindo. Aleluia. Então a gente clama ao Senhor dizendo: Senhor, me livra da morte. Não deixe que eu morrer. Não deixe que meu parente venha morrer. A gente sente, irmão, quando a morte está chegando. E Lázaro estava sentindo. Mas eu creio que ele estava sentindo, mas ele estava orando. Ele estava dizendo: Ele vai vir, o meu amigo vai vir, Jesus vai vir, o Senhor vai vir. E Ele vai chegar aqui, Ele vai colocar a mão sobre mim e Ele vai me curar. Aleluia. Lázaro morreu acreditando no Senhor Jesus. Eu tenho certeza plena que ele
porque ele sabia quem era Jesus. E é por isso que Jesus fala: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então Lázaro morreu acreditando, aleluia. Eu imagino ele lá, sabendo que a sua hora estava chegando ao fim, mas acreditando, dizendo: Jesus está chegando. Ele está vindo, qualquer hora ele vai bater na porta, qualquer hora ele vai entrar aqui nessa casa, qualquer hora, aleluia, ele vai me salvar, aleluia. Mas passou-se o tempo. Jesus estava lá longe, mas eu creio que Jesus estava vendo ele, tudo que ele estava passando ali. E naquele momento, aleluias, Lázaro veio a falecer. Jesus estava lá, curando, ensinando, pregando, aleluias. E logo depois Jesus começa a voltar. Sabendo que Lázaro já estava morto, ele começa a voltar. E ele chega na cidade, aleluia. E a palavra do Senhor diz: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Irmãos, você consegue compreender a dimensão dessa palavra? Aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Irmãos, você nunca vai morrer. Ah, mas daqui um dia eu vou ficar velho, eu vou adoecer, eu vou falecer, alguém vai jogar terra sobre mim. Irmãos, a morte não é o fim. A morte, irmãos, é só uma passagem. Aleluia, porque a nossa alma, ela não morre. A nossa alma, ela permanece. Talvez o teu corpo físico vai morrer, mas a sua alma, o eu, você, aleluia, que pensa, que fala, você vai continuar vivo. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Ah, mas meu pai morreu, minha mãe morreu, mas a palavra do Senhor diz que vai chegar a hora que todos que morreram vão ouvir a voz do Senhor dizendo: levanta, vem, entra, aleluia, para o gozo do teu Senhor, levanta. E todo aquele que morreu em Cristo Jesus vai ressuscitar, e vai subir, e vai morar com Ele, vai viver com Ele no céu para todo o sempre. Então nunca vai morrer. E a palavra do Senhor diz: crê tu isso? E disse ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ou seja, o coração dela continuou fechado. Jesus perguntou: você crê, aleluia, que eu vou ressuscitar Lázaro? Você crê que aquele que vive e crê em mim nunca vai morrer? Ela não respondeu que ela cria daquilo que Jesus estava perguntando. Ela já mudou a resposta. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Mas ela não confessou isso, o coração dela estava duro. Louvado seja Deus. E diz mais: e dito isso, partiu. E chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa consolavam Maria, apressadamente se levantaram e saíram e seguiram, dizendo: vai ao sepulcro para chorar. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Irmãos, você consegue perceber aí a diferença de Marta e Maria? Marta, aleluia, já foi logo julgando, já foi logo criticando, já foi logo, aleluia, falando para o Senhor: se o Senhor estivesse aqui, minha irmã não teria morrido. Mas Maria foi diferente. Ela se prostrou aos pés do Senhor. Certamente ela adorou, certamente ela chorou, certamente, aleluia, ela vê ali, Senhor, aleluia, com lágrimas nos olhos, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A palavra do Senhor, que naquele momento Jesus se moveu, irmãos, por ela. Por que Jesus se moveu? Por que Jesus não se moveu por Marta? Porque Marta estava mais questionando, mais acusando. Por que o Senhor não fez? O Senhor podia ter feito e não fez. O Senhor podia ter evitado e não evitou. Maria foi diferente. Maria se derramou nos pés do Senhor. Maria se entregou nos pés do Senhor, aleluia, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha só, Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus com ela,
que vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Irmãos, Jesus, quando viu Maria chorar, irmãos, ele se perturbou. Ele não aguentou, irmãos, aleluia, ele também se estremeceu. Ele também sentiu vontade de chorar vendo as lágrimas daquela mulher. E aqui vai dizer, aleluia, que ele moveu-se muito em espírito. E disse, e onde o puseste? Disseram, vem e vê. E Jesus chorou. Jesus chorou. Às vezes você vai pensar que Jesus ele não está vendo a tua dor. Glória a Deus. Às vezes você vai pensar que Jesus não vê o nosso sofrimento, que Jesus não se importa conosco. Às vezes nós vamos dizer, Senhor, mas por que se o Senhor fala que o Senhor nos ama? Como o Senhor amava Maria, como o Senhor amava Marta e a Lázaro. Se o Senhor fala que o Senhor nos ama, então por que o Senhor permite isso? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Eu quero te dizer, aleluia. Tudo que nós passamos aqui não muda o amor dele por mim e por você. Tudo que nós sofremos, toda luta, toda dor, todo sofrimento, é necessário que nós passemos por isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Glória a Deus. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ser perseguidos. Mas em Mateus 5 vai dizer, bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que sofrem perseguição pelo meu nome. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, serão consolados. Bem-aventurado é você que quando vos injuriarem, que quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vocês por amor de mim. Aleluias. Vocês serão bem-aventurados mais do que felizes. Porque no reino do céu, irmãos, feliz é aquele que sofre. Feliz é aquele que chora, porque aquele que sofre vai receber recompensa, aquele que chora, aleluia, vai se alegrar. Mas a palavra do Senhor vai dizer, ai dos que se alegram, porque eles hão de chorar. Ai dos que banqueteiam, do que se gozam de prazer, dos que se amontou para si bens e riqueza, porque eles hão de chorar, eles hão de perder tudo. Por que o Senhor está dizendo isso? Há um tempo para todas as coisas. Ele fala assim, quando você, aleluia, sentir alegria, aleluia, considera. Porque, aleluia, quando que vai chegar também o tempo da tristeza. Aqueles que hoje só se alegram, também vai chegar o tempo da tristeza. Mas também aqueles que só choram, que só, aleluia, que só passam luta, dificuldade, vai chegar também o tempo da alegria. Porque é um tempo de Deus para todas as coisas. Há tempo, irmão, de chorar. Há tempo de se alegrar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar de abraçar, há tempo de falar, há tempo também de estar calado. Há um tempo de Deus para todas as coisas. Se você só tem chorado, se você só tem lamentado, vai chegar o tempo da alegria para a tua vida. Creia nisso, porque o Senhor diz que Ele fez isso em oposição um ao outro. É a lei. É a lei de Deus, é a lei da natureza. Aleluia, aquilo que nós sememos, nós vamos colher também. Então tudo tem um tempo determinado por Deus. E aqui a palavra do Senhor vai dizer, glória a Deus, que Jesus ele chorou. E disseram os judeus, vede como amavam. E alguns disseram, não podia ele também, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse. Irmãos, Jesus ouviu isso. Não podia ele, irmãos, que estava lá nas bordas do Jordão, curando os enfermos, curando os paralíticos, curando os cegos. Não podia este, aleluia, também fazer com que este não morresse? Ele podia. Se ele quisesse, ele podia apenas mandar uma mensagem por aqueles mensageiros, dizendo, olha, vai lá e diz a Marta e Maria, para que tire a pedra que está lá, já tem 2 dias que ele está lá, tire a pedra de lá, e porque ele está vivo, aleluia, ele podia ter feito isso. Mas Jesus ele falou assim, eu folgo, eu me alegro de que eu não estivesse lá, porque se eu estivesse lá, talvez vocês não iam acreditar. Se eu estivesse lá, talvez você ia dizer, aleluia, que aquilo ali foi só uma doença ali que passou e ele voltou à vida. Mas eu me alegro que eu não estivesse lá para que vocês vejam a glória de Deus, a glória do meu Pai, louvado seja o nome. E vai dizer, aleluias,
que quando ele chega lá, onde vocês colocaram ele? Eles mostraram, estava ali a pedra, e disse: tirai a pedra. E Marta: Senhor, tem 4 dias, já cheira mal. Senhor, não faça isso. Senhor, não faça, Senhor, porque não tem mais jeito, acabou a oportunidade. Não precisa mais, para que tirar a pedra? Quando precisava do Senhor aqui, o Senhor não estava. Para que, Senhor? O Senhor vai tirar essa pedra, já está cheirando mal. Irmãos, a gente precisa acreditar no Deus que nós servimos. Nós precisamos acreditar, aleluia, que o nosso Deus, Ele pode tudo. Ele pode mudar estações, Ele pode mudar os tempos, Ele pode, aleluia, mover a terra de lugar, aleluia, para nos dar vitória. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que eles tiram a pedra. E Jesus levanta os olhos para o céu e diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Ou seja, Jesus não precisava nem falar daquele jeito, mas Ele falou para todo mundo ouvir, com o Pai. Ele levantou as mãos, os olhos e disse: Pai, graças eu te dou, porque o Senhor está me ouvindo. Eu bem sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando isso para que eles creiam que o Senhor me enviou. Aleluia. E a palavra do Senhor diz que quando, aleluia, Ele fala essas palavras, Ele diz assim com grande voz: Lázaro, sai para fora. Ele gritou, ele esbravejou e disse: Lázaro, sai para fora. Glória a Deus. Aleluia. Me parece que eu vejo Lázaro ouvindo a voz do Senhor. E Lázaro, o espírito, a alma de Lázaro, ouvindo a voz de Jesus, ela volta de novo para o seu corpo. E eu vejo Jesus, aleluia, trabalhando, o Espírito Santo curando aquele corpo que já estava entrando em decomposição. E parece que eu vejo o Espírito Santo passando sobre aquele corpo, sobre aquele cadáver. Enquanto a alma de Lázaro vem e se aproxima e entra de volta naquele corpo, o Espírito Santo começa a curar. O Espírito Santo começa a sarar, começa a tirar aquilo que já estava podre, aquilo que já estava, como disse Marta, já estava fedendo. O Espírito Santo começou a curar, irmãos. É só Deus que pode fazer isso. É só Deus que pode trazer à vida alguém que já morreu. É só Deus que pode trazer à vida, aleluia, sonhos e projetos na tua vida que talvez já morreu. O Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele visita você para dizer que Ele está trazendo de volta a vida. Ele está trazendo de volta a existência aquilo que talvez você já tenha perdido a esperança. Aquilo que talvez você já disse: Senhor, não precisa mais, não tem mais jeito, já passou o tempo. Como disse Davi: enquanto há vida, irmãos, ainda há esperança. Enquanto houver fôlego de vida em você, ainda há esperança para Deus fazer na tua vida aquilo que você tem esperado. Talvez aquilo que você pediu não aconteceu. Ele está dizendo para você que Ele vai fazer se você crer. Aleluia. Creia no Senhor. Acredita, aleluia. Porque você vai ver acontecer. A Bíblia diz que só Deus, Ele só pode fazer na vida daquele que crê. A palavra do Senhor diz que Ele andou pelas regiões pregando, curando. Mas tem uma cidade lá que as pessoas não acreditavam nele. Ele falou assim: se em Tiro e em Sidom tivesse sido feitos os milagres que foi feito em ti, eles teriam se arrependido. Se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os milagres que se operaram em ti, eles teriam até hoje permanecido. Por quê? Porque Jesus, Ele só opera onde há fé, aonde, aleluia, há esperança, aonde você crê, aonde você diz: Senhor, eu não estou vendo, mas eu creio que o Senhor vai fazer, então creia, porque vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o defunto saiu,
com as mãos e os pés e as faixas, com faixa no seu rosto, envolto no lenço, disse Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Glória a Deus. Quando a missionária, a pastora, falou aqui sobre os milagres, a gente não vê mais tantos milagres hoje como se via antigamente. Essa semana toda, irmãos, eu tenho buscado do Senhor entender as coisas. E uma das coisas que eu percebi, por que não acontecem milagres como antigamente, é porque para acontecer milagre, irmãos, todo milagre que Deus faz na vida do homem ou da mulher, ele tem que ter um propósito. Ele tem que ter um objetivo. Deus, ele não faz milagre simplesmente por fazer. Sim, se você clamar, se você pedir, ele pode te curar. Ele pode curar o câncer, ele pode curar a AIDS, ele pode curar de qualquer doença, qualquer enfermidade que a pessoa tiver. Ele pode. Mas por que não se vê, irmãos, multidões, pessoas sendo curadas, cegos tendo visões, surdos ouvindo, paralíticos andando? Por que não vemos mais isso hoje? Eu estava questionando isso, perguntando para o Senhor. E esses dias eu vi um profeta que veio de outro país, chamado David ou alguma coisa assim. E eu via como aquelas pessoas receberam ele. Tudo bem, muito bem recebido aqui no Brasil. E esse homem, intitulado profeta, ele começou a pregar, e ele pregava e orava para as pessoas, curando as pessoas, pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com deficiência nas pernas. E eu vendo tudo aquilo, isso é muito bom, irmãos. É bom, é para a glória de Deus, é para exaltar o nome do Senhor. Mas eu me perguntei: Senhor, cadê os profetas aqui do Brasil? Cadê as pessoas daqui, Senhor? Porque, aleluia, que tem que vir pessoas de fora, aleluia, para fazer isso aqui. Sendo que na igreja do Senhor, qualquer igreja que prega o Evangelho do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente, tem profetas de Deus. Aleluia. Tem servos do Senhor que pode orar, aleluia, e a pessoa de câncer ser curada. Que pode orar, aleluia, e um paralítico andar. Que pode orar, aleluia, e um milagre acontecer, aleluia. Mas por que não está acontecendo? Porque as pessoas precisam voltar a crer. As pessoas precisam voltar a se entregar ao Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faze comigo como o Senhor fez no passado, faze na minha vida como o Senhor fez antigamente, se entregar para Ele, como instrumento, como vaso, aleluia, nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Porque se creres, verás a glória de Deus. Precisa crer. Não é como Tomé, eu preciso ver para crer. Se eu tocar, eu só creio se eu tocar nas feridas, nas mãos, no lado dele. Eu só vou acreditar se eu fizer isso. Não. Jesus disse: não sejas incrédulo, seja crente. Creia. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas eles creem. Vocês estão me vendo aqui, eu estou fazendo um milagre na frente de vocês. Vocês estão me vendo, vocês estão crendo porque vocês estão vendo. Mas bem-aventurados são aqueles que não vão me ver, que eles vão só ouvir falar de mim, eles vão acreditar. Mais do que felizes somos nós, irmãos, porque Jesus está falando de mim e de você. Jesus estava dizendo para ele: olha, vocês não estão vendo, mas vai levantar uma geração, um povo, um grupo de pessoas, aleluia, que eles não vão me ver como vocês estão vendo aqui, mas eles vão acreditar nas minhas palavras, eles vão acreditar nos milagres que eu fiz, eles vão acreditar nas coisas que eu fiz, aleluia. E nós estamos aqui, aleluias. Então, irmãos, para que venha acontecer novamente os milagres do Senhor, é preciso nós entendermos o quê? Que milagre ele acontece com um objetivo. E qual é o objetivo? Almas. As pessoas acreditarem no Evangelho. As pessoas acreditarem na salvação.
Por que Jesus não quis sair da borda do Rio Jordão? Porque aquelas pessoas que estavam lá ouvindo a palavra estavam crendo, estavam acreditando, estavam sendo curadas por Ele. Então, onde Jesus chegava, Ele operava milagres e sinais. Por quê? Porque as multidões vinham para receber milagre. As multidões se reuniam para serem curadas. Só que quando elas vinham para serem curadas do seu corpo físico, Jesus estava curando a alma delas. Jesus estava libertando das prisões. Aleluia, estava libertando, estava curando a alma, estava salvando aquilo que era o mais importante, que era a alma. Deus é Deus. Então, aleluia, o milagre do Senhor na minha e na tua vida é para você testemunhar, é para você testificar, para que outras pessoas creiam e sejam alcançadas e sejam curadas através do teu testemunho. É por isso, aleluia, que Deus Ele quer fazer milagre no meio do teu povo para que as pessoas creiam. Irmãos, imagine se Deus hoje pegasse qualquer um de nós que estamos aqui, eu, você que está sentado aí, e colocasse um dom, aleluia, nas tuas mãos de curar. E onde você coloca a mão, seja doença que for, aquela pessoa viesse ali ser curada, levantasse, você colocasse as mãos daquele que morreu e ele viesse a ressuscitar. Logo, irmãos, o teu nome seria conhecido. Logo as pessoas diziam, olha, vamos ali porque tem um irmão lá, uma irmã, uma senhora, seja quem for, tem uma jovem, uma criança que ele ora e as pessoas são curadas. Ele já ressuscitou mortos, já curou pessoas de câncer, de AIDS e tudo quanto foi doença. Vamos lá. E as pessoas começaram a ir. Quando via, tinha uma multidão ali, aleluia, de pessoas para ser curadas, paralíticos sendo trazidos, como acontecia antigamente, aleluia. Mas qual é o propósito disso? O Evangelho, almas. Amém? Você consegue compreender o que Deus está falando nessa noite? Precisamos voltar, irmãos, a ter o amor pelas almas, o amor pelas vidas. Talvez você esperava outra palavra, mas a palavra que o Espírito Santo me deu nessa noite foi essa, aleluia. Se você crer, você vai ver a glória de Deus, aleluia, na tua vida. Mas a glória de Deus, aleluia, para ser derramada, tem que ter propósito, tem que ter objetivo. Ah, Senhor, eu estou pedindo tanto uma bênção. Senhor, eu moro de aluguel tantos anos, Senhor, eu preciso de uma casa, Senhor. O Senhor, Ele vai te dar. O Senhor, Ele vai te entregar. Senhor, eu moro longe, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos, eu preciso de um carro, Senhor. O Senhor vai te dar. Senhor, a minha família, eu tenho parentes, Senhor, que está nas drogas, eu preciso, Senhor, que ele seja liberto. O Senhor vai visitar, o Senhor vai libertar. Aleluia. Mas tudo é para a glória.